Ser ex-bancário é como carregar cicatrizes invisíveis. Mas e quando essas marcas são acompanhadas de silêncio, medo e injustiça? No episódio de hoje, eu recebo uma convidada especial que viveu tudo isso ao meu lado, Raíssa Almeida, ex-bancária, hoje neuropsicopedagoga, psicanalista e uma das maiores provas de que existe vida e vida boa após o banco. Vamos falar de assédio, pressão, maternidade no ambiente de trabalho e, claro, da linda reviravolta da sua carreira. Seja bem-vinda, Raíssa Almeida, ao nosso O Que Pode. Muito obrigada, Danilo. É um prazer estar aqui com você, revivendo aquela época, revivendo histórias. E Vamos conversar muita coisa, que eu já tô aqui, ó, tô aqui doidinho já pra puxar muito assunto, porque a gente tem, assim, uma história. A gente se conheceu, na verdade, num treinamento de uma das instituições que a gente trabalhou juntos. E aí, de lá pra cá, muita coisa aconteceu, né? Eu vou falar de tempo, mas isso eu nem gosto, porque vai denunciar a nossa idade. Tudo bem, é, estamos aqui, né? Todo mundo, a pelezinha boa, bem tratada. Mas, assim, a gente tem uma jornada de 10 anos, né? uns 10 anos e contando. E assim, muita coisa realmente tem acontecido nas nossas vidas. Raíssa, a gente sempre teve assim um contato, por mais que tivesse a distância, né, nos afastando um pouquinho mais, o contato telefônico, o apoio, O Instagram, né, o que a gente sempre Instagram, falava, é, sempre compartilhava um pouquinho o sucesso um com o outro, a torcida. E isso é o que de fato vale a pena, né? eu até às vezes brinco que tipo assim, ah, é trabalhar ali. Não, eu tenho um único motivo, trabalhar ali é porque eu tinha que ter uma situação para te conhecer, entendeu? Exatamente. Então tudo tem significado. Mas assim, vamos começar essa conversa diferente. Eu quero que você se apresente para o pessoal de casa. Quem é essa Raíssa? Conta assim um pouquinho da tua jornada, como foi. Resume aí, porque eu sei que tem coisa, viu? Sempre. Na verdade, na época do banco eu era Raíssa Lemos. Hoje eu uso Raíssa Almeida para mostrar que mudou. Não foi só o emprego, não. O nome acompanhou também essa transição. Então, eu fui bancária por 8 anos. Iniciei muito parecido com você na questão de abertura de conta universitária, de crédito consignado. Então, a partir daí foram surgindo oportunidades e eu fui abraçando essas oportunidades. Passei a ser caixa da agência, depois fui gerente de pessoa física e passei para o gerente de empresas também, né? Hoje eu atuo como neuropsicopedagoga, sou psicanalista e o meu foco é em crianças tanto típicas quanto neurotípicas. Então, assim, atendo crianças a partir de 6 meses de idade. Tem uma clínica a florescer lá em Escada. Então, o banco, foi a gente vinha conversando no começo, foi uma grande escola para que eu pudesse aproveitar cada passinho dali e trazer para a minha realidade de hoje, né? E como eu sempre digo, Deus não une pessoas, ele une propósitos. E talvez por isso eu precisei passar por ali para conhecer cada pessoa que hoje é parte fundamental da minha vida, eu É acho. interessante, né, Raíssa, porque, tipo, a gente cria base, porque, tipo, todo o tempo, desde a nossa entrada, porque não sei se contigo foi assim, mas, por exemplo, quando eu era pequeno, criança, que eu entrei numa agência, que eu olhei ali para aquela turma toda, trabalhando, sorrindo ao telefone, assim, eu olhei para minha avó e disse, eu quero trabalhar aqui, eu quero ficar ali, ó, falando ao telefone e rindo. Então, a gente já cria ali um despertar, né? A gente já fica ali naquela. É o objetivo. Então fui e me virei nos 30 para saber, né? Para querer conhecer pessoas para que, tipo, indicassem como era que fazer para entrar ali. Então, já comecei os aprendizados daí. Eu acho que contigo também foi parecido. No meu caso, a minha entrada no banco foi muito natural, assim, eu não procurei. Eu fui por indicação, por alguém que viu eu trabalhando numa loja de roupa na época. E me indicou para abrir conta universitária. Então, aí aí surgiu a vaga esqueci, Era promotor. promotor de crédito. Aí vai lá, tu quer? Aí eu deixei tudo que eu tinha. Se eu vou arriscar. O salário era um pouquinho melhor. Era um pouquinho, não, era bem melhor, na verdade. E, mas naquela época você estudava o quê? Naquela época eu já estudava pedagogia.
Então, a minha formação de base é pedagogia. Ah, então o banco foi só uma passagem. É, Pra... o banco foi só uma passagem. Foi quando eu comecei a trabalhar no banco, eu já fazia faculdade. Então, assim, eu terminei a faculdade e aí eu fui fazer uma pós-graduação em controladoria e finanças. Até hoje todo mundo pergunta, por que tu tem essa pós? Eu disse, porque foi no banco, que eu precisava conhecer um pouquinho mais da área financeira para atuar onde eu estava, né? E assim, todo ao contrário do que as pessoas pensam, a pedagogia, ela é uma ciência que lhe ensina a lidar com pessoas. E nada era diferente do que eu fazia no banco. Eu lidava com as pessoas diariamente. Então, desde lá, eu consigo ver que o meu propósito era estar onde eu estou hoje. E detalhe, viu? Lidar com todo tipo de Com pessoa, todo tem tipo de as pessoas. personalidades, vários segmentos, tem que ter jogo de cintura, Isso. né? Tem que ter assim um rebolation, porque são cada situações que eu costumava brincar, para dizer assim, gente, aqui aparece cada caso sobrenatural, é cada lost de sistema, eram os fantasminha que a gente não entendia assim. E a gente tem que ter esse jogo por E que, conta. de certa forma, a gente acabava fazendo a escuta, muitas vezes, a escuta terapêutica, não tendo esse olhar profissional, mas a gente acabava sendo esse espaço que as pessoas iam lá, desabafavam. Engraçado, que eu estava ontem num velório e a mulher olhou para mim e disse assim: Ah, a minha casa eu consegui por causa de você. Você que foi lá, você. Então, assim, a gratidão que a gente tem por ter conseguido mudar várias vidas também, né? É muito bacana isso, porque a gente fez parte, do sonho de várias pessoas. Eu também, vez ou outra, eu sou barrado na rua. Ei, o meu carro, olha, o meu carro tá lindo, eu não tive coragem de vender, porque se não fosse você. E tipo, a gente fez ali nossa função, né? A gente escutou o sonho do cliente. A gente tava ali, escutava o sonho do cliente, tipo, com muitas atribuições aqui, mas escutava o sonho do cliente. Dizia, é simples, é fácil. Eu falava muito, Raíssa, eu falava pro cliente o seguinte. Não se preocupe, a gente tem jeito pra tudo, né? A gente até brincava, só não tem jeito pra Pra morte. mostrar. Então a pessoa chegava desesperada, meu cartão foi clonado, roubaram na minha conta, isso e aquilo. Calma, pode sentar que tem jeito. Acho que a gente é irmão gêmeo, foi separado, porque a gente ia ter os mesmos discursos. É interessante que o perfil do pessoal que trabalha em bancos são muito assim. É esse jeito aqui muito. É o jeito comercial, o jeito espalhafatoso de falar, né? É uma pessoa dinâmica. E você tem um jogo de cintura tão bom que hoje está trabalhando na parte de psicanálise, né? Que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Que inclusive achei um nome muito bonito, psicanálise. Quase que não sai, mas deu certo. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Na tua trajetória lá durante o banco, eu sei que você conseguiu também muitas coisas. A gente fala assim de destaque, né? De projetos. Tua clínica, ela surgiu agora, né? Agora recente. E durante a tua trajetória de banco, como foi, assim, teve alguma coisa que marcou, que é, tipo assim, eu realizei um sonho, uma viagem. Sim, eu realizei vários sonhos quando estava no banco, né? Primeiro que o de trabalhar e de ter minha independência, isso foi o que mais me marcou. Mas assim, eu consegui meu carro, eu consegui viajar, conhecer alguns países, consegui ter minha casa também. Foi um mérito que a gente conseguiu, reforma de casa, assim. E o aprendizado foi imenso. E foi muito gratificante o tempo que eu passei lá. Mas, como tudo na vida, tem seu tempo. Tem seu tempo, tem seu tempo. E me conta uma coisa, como era nos bastidores do lugar que você trabalhava? É difícil essa pergunta. Nos bastidores, Não falar assim de forma superficial, de forma... os bastidores é aquilo que ninguém vê, que ninguém está preparado e que ninguém conta, né? Então, quando a gente, um dia desse eu estava conversando com uma amiga que estava super feliz porque tinha entrado no banco, aí eu olhei e disse, eu conto, tu conta, porque aquela parte do glamour que você vê, assim, trabalhando no ar-condicionado, de salto alto, bem 10 arrumado, horas até de 10 3. horas até 3 horas da tarde. Cara, tinha dia que eu chegava em casa É loucura. quase meia-noite, abrindo conta. É loucura, Raiz, eu sei. Realmente, o pessoal que tá de fora, como eu. Eu, quando criança, eu achava que ser gerente era só ficar ali no telefone rindo e aqui, ó, no computador. Eu jurava que era aquilo. Mas lá nos bastidores tem aquelas coisinhas. E eu te pergunto,
teve algum momento que você parou assim, olhou e disse, isso aqui não é pra mim. Acho que no momento da minha gravidez, né? Quando eu descobri, quando eu decidi realmente viver um outro sonho, que era ser mãe, é, eu não fui muito bem, esse sonho não foi muito bem recebido lá, não. Mas aí é aquela coisa, é a gente aprender a superar, né? A gente vive numa constante tentativa de superação, de viver um dia após o outro. Então, assim, quando eu descobri a minha gravidez, o que foi que eu ouvi? Ah, nós tínhamos grandes planos para você. Gente do céu. Eu sei que assim, as pessoas falam que tem ambientes que as mulheres elas sofrem esse tipo de um tipo de perseguição e tudo mais. Você achava que tinha algo, tipo assim, era mais frágil que você, pelo fato de você ser mulher? Na verdade, nós mulheres somos sempre subjugadas, né? A gente é sempre, como é que eu posso explicar? A gente é colocada num lugar de fragilidade, e quando na verdade isso não existe. Muitas vezes as mulheres elas têm jornada tripla de trabalho, é trabalhar fora, é trabalhar em casa, e para ser o provedor não só do sustento, mas também o provedor do afeto, do cuidado, do carinho. E trabalhar no banco limitava um pouquinho isso, porque na verdade o que importa são os números, os resultados. O eu, a pessoa, Tanto faz ninguém tava nem aí. também. E a gente se ilude, né? Ah, porque eu bato meta, porque isso não Tô no existe. topo, eu estou aqui em meus melhores. Esqueça. Esqueça, porque quando você vir com adoecimento, quando você vir com a gravidez, quando você vir com algo que não é aquilo que esperam de você, sua carreira acabou. É aquela história, tipo assim, você pode dar 99%, mas eles vão cair Para pra um cima por de cento. você, em cima daquele 1%. Isso. E foi exatamente, é um ambiente altamente machista, misógino. É um ambiente adoecedor para a mulher. Você falou a questão de quando anunciou a gravidez, sabe? E assim, a gente acaba que pesa um pouquinho pela questão que tem pesquisas que dizem que 57% das mulheres sofrem nesses ambientes, né, de trabalho a questão do assédio moral, até mesmo o assédio sexual. E assim, eu acho que o impacto maior quando você anunciou a gravidez foi ouvir essa frase que eu vou até pedir para você Ouve, repetir. nós tínhamos tantos planos para você. Aí eu parei, eu olhei assim. Na época você não dá uma resposta, né? Mas hoje eu pensando, se eu pudesse voltar lá e dizer assim, ah, eu também tenho tantos planos para mim. É porque, tipo assim, pelo fato, tipo, da gravidez, talvez para a gestão, para a equipe, pesa, porque tem um momento que a mãe precisa se ausentar pela questão da gestação, um autocuidado que é uma criança, né? Raíssa que vem. Então, para o quadro de funcionários, eu acho que essa é a visão da instituição, poxa, é menos um. E o interessante é que é a realidade de todos. Sai esse aqui por um motivo de licença maternidade ou licença médica, né? E acaba que eles não repõem, não colocam uma pessoa. Então, a equipe que Que se fica, virem. fica sobrecarregada. Eu passei muito por isso lá, né? Da minha trajetória, assim, teve tempo de estar praticamente sozinha, dando conta de uma agência e ter, ter que responder por metas, por objetivos. Ninguém pisou no freio comigo, na verdade, né? Isso a gente realmente viveu junto, foi uma temporada junto, que eu lembro que era você de lá e eu de cá, e eu ligava, Raíssa, como é que faz isso? E vai ter visita aqui, eu nunca recebi uma visita como essa, o que é que eu vou dizer, onde é que eu pego esse relatório? E tudo isso vem como um peso, porque acaba que coloca, tipo, coloca o que tem. Só tem você, vai você. Então, então não tem aquela preparação, né? Você aprende a fazer fazendo, na verdade. Acho que como em tudo na vida a gente aprende, a teoria é muito bonita, a foto é muito bonita, mas na prática a realidade é completamente diferente do que a gente é acostumado a ver. Então eram visitas surpresas, eram cobranças exageradas. Se a gente não tivesse o rebolation, feito você diz, a gente não passa, não sobrevive. Eu sei que eu lembro de uma temporada aí que, por exemplo, chegou a hora de abrir a agência, eu disse, não vai abrir, não. Eu não dou conta, a fila, muita gente ali querendo entrar, querendo atendimento, o telefone tocava, e-mail para responder, o celular, é uma loucura, né?
E eu não sei se tu se recorda, assim, de alguns treinamentos que, de certa forma, eles já preparavam a gente, por quê? Porque falavam que os bancos no futuro não teriam atendentes. Então era o que mais se passava em treinamento. Então o medo que era incutido na gente, o medo de perder o emprego, a necessidade de fazer sempre mais para estar ali em evidência para não perder o emprego, né? Porque isso era de forma muito velada. Eita, eu vou mostrar um vídeo aqui do que é o futuro, que só os melhores vão se destacar. Então você acaba criando aquele clima de competição que é necessário algumas vezes, mas não é tão saudável. Não é saudável. Não é de jeito nenhum. Passamos realmente por isso juntos. Eu lembro que, tipo, teve até situações que, por exemplo, olhavam pra mim e dizia, você vai se expor a esse ponto? Tipo assim, era uma coisa que eu queria pedir ajuda. Olha, enquanto a gente estiver fazendo isso, quem tá lá em cima vai olhar e vai dizer que se estão fazendo é porque estão tranquilos. E quanto mais a gente se matava pra fazer, mais demanda aparecia. Por quê? Dobra a meta, entendeu? Tipo aquilo. Então, assim, realmente é uma trajetória, é bonita, porque a gente consegue, como você já falou, a gente consegue realizar muitos sonhos, muitos projetos, mas é cansativa. É É até cansativa e adoecedora, e é até certo adoecedora. ponto. É adoecedora. Na época da tua jornada lá, você já fazia algum tipo de tratamento? Não, não. A psicanálise surgiu na minha vida pós-banco. Gente do céu, não tinha nenhum. Tipo assim, eu vou pelo menos a cada 15 dias. Preciso de um profissional da mente. Eu acredito que quando, no finalzinho, assim, quando eu estava grávida, eu cheguei a procurar sim, porque eu sentia o peso e sentia a pressão, na verdade, né? Mas, é pós-tempo, né? Não, faz tempo, com certeza. Aí, Raíssa, teve essa temporada, então chegou a gravidez, então procurou aí uma ajuda, usar assim, o profissional da mente e veio a parte do teu desligamento. Quer falar um pouquinho sobre? Pode ser o desligamento super respeitoso. E, gente, porque assim, eu fico impressionado da forma, eu lembro da forma que aconteceu, óbvio que a gente conversou. É assim, a gente sente o peso porque é um ser humano que tá ali do outro lado. Imagina, você tá dando o seu gás, principalmente eu de cá que acompanhava também, né? Eita, Dan, vamos fazer assim, olha, assado, eu tô usando essa estratégia. E vocês receberam uma ligação, uma mensagem que Recebi um telegrama em casa. no meu caso, pera. Que eu falo assim, quando eu soube da notícia, entendeu? Assim. Que você me disse que tinha se desligado, eu disse, gente, como assim? Como assim? Como assim? Não, tá errado isso aí. Não foi ela que foi desligada, porque ela entregava, ela tinha os números, ela era o que realmente o banco precisava e queria, né? Então, assim, eu realmente fiquei muito assustado. Eu abri os olhos de uma forma que eu acho que eu nunca tinha mais conta como foi, assim, ter essa notícia. Naquele efeito eu já falei, nós somos os números, nós não somos vistos como pessoa lá. Por mais que se haja um marketing legal de que você importa, que a pessoa importa, nós somos números. Então tinha acabado de ter minha filha, acho que estava com um mês, minha filha, e eu recebi um telegrama informando que eu havia sido desligada do banco. Simples assim. Simples assim. Eu acho muito desrespeitoso. Aí, beleza. Aí estou eu lá, recebo uma ligação do RH. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem. Ah, tô ligando para saber se sua demissão foi feita de forma respeitosa. Eu disse, se você acha que demitir uma mulher no purpério é uma forma, por telegrama, é uma forma respeitosa, então eu desconheço o que é respeito. E desliguei o telefone, porque assim, não tava. Gente, porque você, tipo assim, os hormônios, né, da pós-parto já deixa você com, vou dizer assim, não sei se é o temperamento mais agitado, né? Na verdade, você vive o novo, e todo novo ele gera desconforto, ele gera incômodo. Então, você tem o peso de ter uma criança ali sob sua responsabilidade, mãe de primeira viagem.
como diz os matutos, né? Mãe de primeira viagem, que estava aprendendo a ser mãe sendo. E assim, mas é como eu falo, tudo na vida há um propósito. Então, o propósito para mim naquele momento não ficou claro. Mas eu sempre pedi a Deus que eu pudesse participar da vida da minha filha, que eu pudesse cuidar da minha filha, minha filha foi uma criança muito amada, muito desejada. Então, assim, eu queria cuidar dela. E aí, naquele momento, por mais que eu achasse, eu me sentisse injustiçada, eu me sentisse mal com tudo isso, mas ali eu vi a oportunidade de cuidar da minha filha. Então, emocionalmente falando, você se apegou à tua Fazia, princesa, né? filha. Então, ela que dava força. Não quero saber como é que vai ser depois. Eu vou viver aqui, agora. Eu pensava sempre assim, eu vou viver o aqui e o agora. E aí, não tive a orientação jurídica, o que para mim foi pior. Eu não tive a orientação jurídica adequada. E aí acabou que eu perdi prazos de contestar aquilo ali. Enfim, mas estou aqui hoje. Tá aqui e hoje ela é uma super profissional da área, assim, que ela é neuropsicopedagoga. Isso, olha aí. Outra palavra bonita. Me conta como foi, então, a partir daí. Passou o período, né, da... Passou o período do puerpério, aí eu descobri que eu estava doente, e aí eu perdi o plano de saúde. Eu não sabia também que eu poderia continuar com o plano de saúde, que é outra informação. Pausa. Já trouxemos, eu acho que alguns conteúdos aqui falando sobre isso, mas depois eu vou reforçar essa informação. Que é que você consegue continuar, mesmo sendo desligado da empresa, você consegue arcando com. E isso é uma informação super importante até para os pais de crianças atípicas que não têm esse respaldo jurídico de saber como utilizar o plano de saúde, né? E aí hoje eu aprendi nessa minha nova profissão. Então aí passei e resolvi fazer cesta de café da manhã. Do banco, foi para a cesta de café da manhã. Foi, eu estava em casa cuidando da minha filha e disse, vou fazer cesta de café da manhã. Então fazia as cestas, entregava, né? E aí ia conseguindo, eu brinco assim, que eu sempre, eu fiquei desempregada, mas nunca fiquei sem dinheiro, porque o banco me ensinou a administrar e a criar novas oportunidades, né? A partir do caos. A gente aprende a viver no caos. Rebolation. É, Raíssa, aí no caso, saiu do banco, foi para a cesta do café da manhã. foi. E como foi entrar na área aí da neuropsicopedagogia? Isso. Aí eu recebi uma proposta para estudar psicanálise. Ó, uma amiga fez, vai abrir uma turma, e eu sempre me interessei muito pela área de psicologia. Você já era da pedagogia. E Isso, queria, né? eu já era a pedagogia da área da educação, mas eu gostava de conversar, eu gostava de ouvir. E as pessoas sempre diziam assim, tu dá uma ótima psicóloga, só que eu não sou psicóloga, eu sou psicanalista, é diferente. Então, assim, é, vai abrir uma turma aqui, vamos fazer. E aí eu me apeguei com a educação. Como eu acredito que a educação é a única maneira que a gente tem de mudar o mundo. A gente só consegue mudar a partir daquilo que eu conheço. Então, quando eu começo a ler, quando eu começo a interagir, a conhecer de fato o que vai me fazer bem, foi o que aconteceu com a psicanálise. Aí no meu perfil eu coloco assim: só se apaixona, só se. Eu me esqueci agora, peraí. Só apaixona quem. Eu troquei, eu tô nervosa. Daqui a pouco eu vou olhar do perfil, eu vou aprender essa frase aí, porque A gente só encanta quando se encanta. Então, assim, o encantamento, você fazer por amor, você gostar daquilo que você faz, então é preciso o conhecer. E aí eu fui, e foi um caminho sem volta para a psicanálise. Eu sou apaixonada. essa tua frase aí eu achei assim, ela acaba tendo uma ligação com aquilo que diz assim, trabalhe com o que você gosta e nunca mais você precisará trabalhar. Uma coisa assim, né? Eu também não tô lembrado de detalhe não, mas tem conexão, né? Porque você fazer o que você gosta, você vai trabalhar, vai ter aí a questão do rendimento e tudo mais, e é satisfatório, né? É prazeroso. Diferente do que as pessoas pensam, o dinheiro é uma consequência. Você precisa estar bem em todas as áreas da sua vida e você precisa ter o equilíbrio.
Então, conhecendo a psicanálise, que como Freud diz, quando você deseja algo e você já é. Então, aqui, algo em mim já era. Eu precisava dar o pontapé e ter a força. E aí foi quando eu reencontrei algumas amigas de faculdade, uma amiga de faculdade, Jéssica, que a gente se reencontrou, quase assim feita gente, Oi, 10 anos Jéssica. depois, Espero que Jéssica esteja a assistindo. torcida. Então, eu reencontrei Jéssica, eu já estava fazendo curso de psicanálise e a gente disse, vamos estudar neuropsicopedagogia, porque tem uma área que está crescendo e se a gente gostar de trabalhar com criança. Aí eu me lembrei quando eu entrei na faculdade e trabalhava no banco, que eram áreas. Assim, então vamos lá, estudar neuropsicopedagogia. Estudei e fui me especializando. Fiz especialização em transtorno do espectro autista, que é uma área também que está crescendo, que as pessoas gera muita dúvida, muita inquietação. E a gente precisa estar cada vez mais se capacitando. Fiz especialização em TDAH e dislexia e em educação especial. E hoje a minha carreira gira em torno disso, da minha própria carreira, do meu próprio sonho, do meu sonho. Gente do céu. Não, mas tá excelente. Raíssa, deixa eu te perguntar outra coisa. Então, hoje, esse teu trabalho, basicamente, é com criança, como é assim, são crianças que os pais identificam algum comportamento diferenciado. Porque eu não entendo muito dessa área, né? Mas explica para poder também o pessoal de casa ter essa. Então, a gente escuta muito uma frase que diz assim: cada criança tem seu tempo. Na verdade, então, não, cada criança não tem seu tempo. Existem os marcos de desenvolvimento infantil. Então, a gente precisa estar atento aos sintomas e aos sinais que as crianças dão no seu desenvolvimento. Uma criança com 2 anos ainda não fala, acende o sinal de alerta. Então, é preciso buscar uma avaliação profissional qualificada, e aí é onde eu entro. Eu trabalho fazendo avaliação de crianças a partir de 6 meses de idade, dentro desses marcos de desenvolvimento infantil, para que a gente possa oferecer uma melhor qualidade de vida para as crianças. A gente fazer com que essa criança, através do processo terapêutico, acompanhe o desenvolvimento de uma criança atípica. Então, assim, é um processo. É uma coisa que a gente começa, trabalho de formiguinha, de uma equipe multidisciplinar que vai atuando junto com aquela criança, junto com a família, para fazer o desenvolvimento integral dela. E é uma coisa que eu acho interessante, porque, por exemplo, hoje as pessoas vão, tipo assim, vou usar um termo tipo de guardar sintomas, guardar doença, e é uma coisa que eu entendo aqui de fora, eu percebo que as pessoas veem o comportamento na criança, mas não buscam um profissional. Quando, por exemplo, a criança já está num nível que você não tem um controle, aí ele vai bater na tua porta. Então já aproveita para dar uma dica aí pro pessoal que está assistindo, quando vê ali o primeiro comportamento na criança, no início, né? No início, as crianças, elas esqueçam essa frase, eu vou repetir. Toda criança tem seu tempo. Não, cada criança é única, é individual, ela vai desenvolver. Agora, existem padrões que a gente pode observar, claro, numa observação profissional e com escalas cientificamente comprovadas, que vão nortear esse diagnóstico. E eu sempre costumo dizer assim, quando a gente conversa, diagnóstico não é destino, diagnóstico é ponto de partida. Eu vou descobrir o que aquela criança tem, porque independente do diagnóstico, o que importa para a gente não é diagnóstico. O que importa para a gente é o tratamento da criança. É a criança, ela interagir, ela superar, ela ganhar habilidades. Então, isso é o que é importante. E não o diagnóstico é apenas um papel. Porque você também vai ver a evolução da criança. Então, acredito que para ti é como também é gratificante, né? Demais. Você vê, tipo, como a criança chegou, a evolução, como ela está. Tem também aquela fase de liberar, tipo, da alta, Da alça do paciente. tudo isso. A gente vai fazendo um acompanhamento e vai de acordo com os marcos. Existe o que é esperado para aquela idade. Existe a idade biológica, que é a idade que a gente tem, e a idade que é esperada. E a idade que a criança apresenta. Então, se a criança apresenta comportamentos diferentes da idade biológica, eu preciso intervir, eu preciso tratar. Eu quero fazer meu teste. Para saber qual a idade que eu tenho aí. Enfim, eu depois vou agendar a consulta. E se não tem para essa faixa etária, resolva. E deixa eu te perguntar, falando assim da questão de marcos, teve algum paciente que marcou assim, tipo, você parou
chegou em casa, botou a cabeça no travesseiro e disse: Poxa, eu tô fazendo realmente o que eu gosto. Isso é muito gratificante, sabe? Falar dos meus pacientes, para mim, é muito massa, porque assim, tem paciente, inclusive, que a família tá comigo desde o banco. Eita, Então, assim, tem paciente que a família, que eu conheci a família no banco, e assim, você acaba criando aquele vínculo e conhecendo o perfil, a gente consegue criar esse novo vínculo, essa nova representatividade. tem uma relação de confiança. Confiança, isso. Então, assim, é muito gratificante olhar. Hoje eu atuo em 2 viés, sabe, Danilo? Eu atuo na escola, com orientação e coordenação pedagógica, e atuo na clínica. Então, eu tenho 2 pontos. Na escola, eu oriento a família a buscar ajuda. E na clínica, a família vai buscando minha ajuda. Então, assim, essa linha muito tênue de você tentar mostrar o compromisso, o comprometimento, de fato, com a realidade que está ali, é assim, é mesmo que você está cumprindo meta. Com certeza. Agora, assim, uma meta muito mais, assim, mais prazerosa, né? Que você tá mexendo com uma vida. E essa vida, com certeza, vai ter gratidão aí quando ela chegar ali algum tempo, vai olhar para trás e vai dizer, ó, foi aquela mulher ali que me ajudou. Isso. Então, eu acredito que sim, isso tem um peso positivo muito grande. E outra coisa, assim, que eu te pergunto, hoje, a mulher que você que se formou, né? A Raíssa. O que você diria para a Raíssa que estava ali entrando no banco naquela época? Eu diria, guarde seu dinheiro, porque você vai precisar lá na frente. Guarda seu dinheiro foi ótimo. É. Não, assim, é a questão de você se programar, de você se planejar. Quando você vive, eu diria só isso. Olhe para você e olhe o seu sonho. O seu sonho, porque quando a gente vai atrás de um sonho, a gente é feliz. E aí, entenda o seu sonho, o seu desejo e vá atrás dele. É assim, eu vejo que não existe certo e errado. Por exemplo, tínhamos que passar, tínhamos que ter essa trajetória, tínhamos que ter essa conexão. Eu brinco que eu aprendi a lidar com várias personalidades, eu aprendi a lidar com vários tipos de pessoas, né? Pessoas que eu trago comigo hoje, pessoas que eu não quero nem assunto. Mas eu Bem precisava ter dessa. essa vivência. Minha avó dizia assim a mim, olha, toda situação que você passar, você vai ter um lado bom e um lado ruim. Você vai escolher se você quer olhar para o lado bom ou se você quer olhar para o lado ruim. E assim, dentro da minha trajetória, eu sempre costumo olhar o lado bom. O que não se viu como não se viu como o resultado que eu esperava, se viu como um aprendizado. Então, aprendi a lidar com as situações, inclusive a fazer essas conversas assim que mais informais, mas a me comunicar melhor e a trazer, de fato, acreditar no meu potencial e acreditar que eu posso sim realizar aquilo que eu desejo. É muito bacana, eu acho muito, é assim, eu acho muito top quando eu encontro com uma pessoa que também virou a chave, que tipo se encontrou, né, no mercado e tudo mais. Porém, me surgiu aqui uma dúvida, uma perguntinha. Você se vê, por exemplo, trabalhando para apoiar esses trabalhadores que estão em ambientes adoecedores, por exemplo, entrar mais na área da psicologia? É um sonho, assim, talvez no futuro eu ainda estou para estudar e me capacitar. Quando a gente resolve trabalhar com pessoas, é muito dinâmico. Então, todo dia aparece uma coisa nova. E assim, não é que você pretenda colecionar diplomas, mas você conhecer cada vez mais. Então, a psicologia é um sonho que eu tenho, mas que no momento certo vai acontecer. Eu acho muito bonito isso, viu? Já vou deixar lá meu currículo, meu contato. Não para trabalhar com ela, mas para ela me tratar. É. Brincadeira, eu tô bem. Já tomou remédio hoje? Ô, Laís, aí eu te pergunto assim outra coisa. Em relação a as pessoas, né? Tipo, seus colegas que ficaram, que hoje trabalham, por exemplo. Você acaba dando algum toque, porque você é profissional da mente, né? Podemos dizer assim. Mas você acaba dando, uma vez ou outra, um conselho. Opa, assim não absorve isso. Eu fiquei com pouquíssimos contatos com os amigos da época, assim, mas sempre que eu posso, eu tô lá conversando e orientando também, porque uma coisa é a gente,
a gente viver sob pressão é muito difícil. E as pessoas às vezes elas não buscam se conhecer, elas não buscam, elas trabalham apenas pelo dinheiro. E quando a gente descobre que não é só o dinheiro, não é só a estabilidade financeira, é exatamente o equilíbrio que eu falei no começo. Então você precisa ter um pouquinho da sua vida pessoal, do seu trabalho. E esquecer aquela história de que quando você entra aqui, sua vida pessoal fica lá fora. Não é assim. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos vontades, nós temos desejos. Então, é ir atrás daquilo que a gente sempre sonhou mesmo. É isso assim, por exemplo, eu gostaria de estar ouvindo isso na época que eu estava em outro ambiente, vamos dizer assim, porque a gente deixa assim de viver muita coisa, porque, por exemplo, você tem um crachá, você não pode fazer isso, entendeu? Tipo, não existia o que pode, era só o que não pode. Então era não, não pode isso, não pode aquilo. Então a gente ficava naquela, tipo assim, um risco de perder a sua cadeira, porque você escutava muito aquela frase, o mercado tá cheio de gente querendo trabalhar. Exato. Você escutava muito isso. Então, outras frases que a gente já trouxe aqui no nosso podcast foi tipo, você não trabalhou nem para pagar o ar-condicionado, não veio trabalhar hoje não, tá entendendo? Então, a gente vai ficando ali, ó, encurralado, né? Você fica, meu Deus, eu não posso respirar fora dessa bolha que eu não Nem posso reclamar. Eu tenho que fazer e pronto. Era essa a sensação. Era essa a sensação. Eu sei que assim, esses ambientes realmente, no geral, né, esses ambientes bancários, principalmente, ele é muito adoecedor. A gente tem falado muito a respeito disso, que hoje existe, são os benefícios de INSS, a gente já deu orientação, inclusive, nos outros episódios, como é que o bancário tem que se proteger em relação a isso. Tem um acompanhamento psicológico, se for o caso, um acompanhamento com psiquiatra. Mas assim, a gente já tem dado várias dicas que naquela época nem eu nem você. Inclusive, a minha licença maternidade eu recebi depois, 2 anos depois. Ainda bem que estava no prazo, né? Porque tudo tem prazo, né? Eu vim receber 2 anos depois a minha licença Mas maternidade. isso porque, tipo, eu acredito que você estava ali no momento da maternidade, né? Sua filha estava ali, você tinha que cuidar. Então, tipo assim, essa parte burocrática vai deixando, né? Porque a gente não tem orientação. Exatamente, e tive que buscar intervenção jurídica para poder conseguir receber, Que eram direitos, que era um direito meu. direitos. Isso. E então, assim, são muitas coisas no ambiente do profissional, do bancário, do trabalhador no geral, que a gente vai abordando. A gente está abordando, tá trazendo aqui vários especialistas para falar sobre isso. E você, como profissional da mente, tem que dizer para o pessoal que está em casa que procura um profissional da mente. Procure. É terapia, é vida, gente. Terapia é muito bom. Você, a partir daí, você consegue abrir e virar uma chave na sua vida do autoconhecimento. E é um passo de cada vez. Eu costumo brincar com os pacientes e dizer assim: seu 100% hoje é correr uma maratona. Amanhã, seu 100% pode ser levantar da cama e vir trabalhar. Então, assim, é muito relativo. A gente precisa se respeitar, a gente precisa estar atento aos sinais. Porque o adoecimento, ele é bem silencioso, assim. Eu tô bem aqui, tô sem conseguir dormir, tô sem comer direito, Então, mas eu tô bem, eu tô passando o meu horário de comer, mas eu tô trabalhando. E isso vão gerando várias outras sensações que não são legais. Já trazendo minhas falas para cá, pro podcast. Isso estava combinado, É a sintonia. porque eu fazia exatamente isso, sabe? Tava ali realmente naquela pressão que, tipo, pra gente que tá lá dentro, tipo, a gente gosta, né? Eu gostava do que eu fazia. Então, por exemplo, a gente tava ali querendo fazer, querendo entregar, só que vinha aquela coisa velada, que você ficava, como eu disse, refém. Então, o pessoal, os clientes chegavam e diziam assim, Danilo, você não tá bem. Mas tô bem sim, tô bem sim. Só que, tipo, tinha um peso que, tipo, aquela preocupação que você não conseguia dar um retorno pro cliente, que tinha aquela cobrança que chegava por e-mail, tinha aquilo que tinha prazo, tinha aquele papelzinho, passa nem a nota que foi que tu fez hoje. Passou por isso? Passei. Então, chegou num ponto que, tipo assim, eu dizia, não, eu não preciso de terapia, não. Eu não preciso, eu tô tranquilo. Tô tranquilo, e o olho tremendo. E eu igual tenho medo tremendo. sozinha. Mas, tipo, chegou num nível que do nada, sabe? Do nada, por exemplo,
a lágrima descia, do nada, de forma instantânea, eu sem entender Não é do nada, é um acúmulo. o acúmulo. A nossa mente, ela é atemporal, ela não consegue distinguir realidade e fantasia. Então, assim, quando a gente vai juntando uma hora, vai explodir. E falando um pouquinho do funcionamento do cérebro da gente, a gente precisa comer bem, praticar exercício físico e dormir bem. Qual bancário que faz isso? É, eu não vou nem citar nomes. Vamos para o nosso quadro. Verdade ou mito? Eu trouxe aqui as afirmações para a gente descontrair um pouquinho mais. Vou liberar aqui minhas plaquinhas para você usar, ó, verdade ou mito. Vamos ver aqui como é que tá essas afirmações que a produção preparou para nós, para você comentar sobre isso. Ambientes corporativos como bancos são os que mais adoecem emocionalmente os trabalhadores. Isso é verdade ou mito, Raíssa? Eu acho que é verdade. Não sei se os que mais adoecem, mas que adoecem bastante, eu sei que sim, porque a gente tem. Aí eu tenho lugar de fala, como diz a história, né? Aí a gente, quando passa, a gente vê, e é como eu falei, é tudo de uma maneira muito velado. É tudo de você ir jogando em diretinhas e você ir levando aquilo pro coração, pra cabeça. Você duvida de quem você é, você se sente incapaz, você às vezes, não consegui, então começa a chorar, e isso vai causando em você uma certa ansiedade, Sou inútil. uma certa necessidade de provar aos outros o seu valor. Quando, na verdade, o que você precisa é provar para si mesmo, né? Ai, gente do céu, é realmente, eu super concordo, viu? Aí, outra coisa aqui, outra afirmação. É possível identificar sinais de TDAH e TEA em crianças ainda nos primeiros anos de vida. Verdade. TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O diagnóstico dele vem após os 5 anos de idade, porém, através de uma avaliação, é sim possível detectar sinais e sintomas antes dessa idade. E o transtorno do espectro autista também, que é o TEA, é possível de ser diagnosticado, ser avaliado a partir dos 6 meses de idade, através de instrumentos específicos. E aí, uma dica valiosa para vocês também, mamães e papais. Vocês têm a caderneta de vacina do filho de vocês, que tem lá um instrumento de rastreio, que vocês podem acompanhar esses marcos de desenvolvimento infantil e ficar ligados. Se alguma coisa saiu da curvinha, eu vou procurar ajuda. Perfeito. Olha aqui que ajuda maravilhosa. Perfeito. Uma coisa que me surgiu aqui a dúvida. É verdade que, tipo assim, alguns momentos emocionais que durante a gestação pode afetar ali na questão da criança ou é mito? O transtorno do espectro autista e os transtornos do neurodesenvolvimento, eles partem 80% de maneira genética. Então, tem que ter o fator genético e assim, os riscos ambientais, que são os que acontecem na gestação. Então, podem acentuar ou não esse desenvolvimento. Entendi. Aqui tem outra que eu acho que essa aqui. Eu não sei, não vou dar minha opinião agora não, mas tipo assim, profissionais da área de saúde mental não precisam de acompanhamento psicológico, pois já sabem lidar com todas as emoções. Mito, muito mito mesmo. Inclusive, na psicanálise, a gente fala do tripé, que é você estar analisando o seu paciente, é você estar sobre análise e sobre supervisão. Então, você precisa ter a sua análise pessoal em dia, que graças a Deus a minha está tudo ok. Percebe-se? E a análise pessoal, a supervisão dos casos e o acompanhamento terapêutico dos pacientes. Ai, que top, gente. Olha, E profissional da mente. Então, quem cuida também precisa ter Tem cuidado. cuidado, perfeito. Eu vou aqui, vamos entrar aqui com outra situação que eu trouxe também aqui planejado. Vamos comentar sobre alguns momentos da vida da Raíssa. Isso não Vamos lá. Vamos falar sobre esse momento aqui. Olha. Isso aí foi logo quando a Ana Rosa nasceu. É o que tu faz comigo. Então, aí foi um momento que eu acho que foi o momento mais feliz e mais triste da minha vida. Mas assim, foi um momento mágico. Ana Rosa, feito eu disse, é uma criança que foi amada, desejada desde o começo.
Então, eu sou muito feliz, sou muito grata a Deus pela filha que eu tenho. Ah, que coisa mais linda do mundo, olha pra cá. Aqui eu tenho outro momento muito bacana. Ai, meu Deus. Eu achei muito fofa, inclusive. Fala um pouquinho pra nós aqui. Eu era desempregada, né? Eu tinha que usar a criatividade. Então, assim, desde pequena, a Ana Rosa, a gente aposta muito na internet, assim. Lógico que depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender um pouquinho, eu resguardei mais ela para levar em conta o desejo dela também. Eu pensava muito assim, será que quando ela crescer, ela vai dizer, minha mãe é louca eu ter feito isso, eu não quero tanta exposição. Ana Rosa quer imprimir, viu? Se ela apagar, é tédio. Mas aí, Ana Rosa, aí eu ficava criando fotos, tirando, registrando as memórias dela, né? Eu vi aqui a escrita. Essa escrita, vai. Leite em peito vai fervendo. Que Ana Rosa sempre foi uma menina mais cheinha, sabe? Só que eu seguia a amamentação exclusiva até os 6 meses. E aí ela só mamava, mas ela não parava de crescer, graças a Deus. Ana Rosa está registrada, Ana Rosa. Depois você bota o seu joinha aí. Ó, e essa daqui, pra gente finalizar esse quadro que eu improvisei hoje. Conta, fala pra nós dessa pessoa aqui. Essa pessoa é uma pessoa muito feliz, é uma pessoa que se conhece e que busca, acima de tudo, viver o propósito, né? O propósito que Deus tem. É se conhecer, superar os desafios, entender que a gente está num processo. Quem não vive o processo não encontra o propósito, na verdade, né? Então, você entender o processo e que o processo, às vezes ele leva muito mais tempo do que você espera. Mas, assim, é, é uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, que conseguiu construir tudo aquilo que sonhava. Que sonha ainda, né? Que coisa mais linda. Isso aqui foi Sonhando. do aniversário mais recente dela, que a gente também pegou nas redes sociais. E é isso. Eu sei que a gente preparou também um mimo, tá? Um presente aqui do podcast. Óbvio que a gente precisava ter esse registro maravilhoso, porque assim a gente sabe que ela marcou, né? Em todos os sentidos. Assim, uma fase que É você tudo por ela. viveu, é tudo por ela. E assim, graças a Deus, ela veio no tempo certo. Isso, Deus cuida de tudo, né? A gente não conhece, mas Deus cuida de tudo. Então, viver a maternidade que eu sempre sonhei, da forma que eu sempre sonhei, para mim não tem preço. Não tem preço nenhum. E assim, estar perto dela e poder cuidar até hoje, tanto nesse meu novo modelo profissional, a minha prioridade é sempre ela. É, eu vejo assim, acabo pegando tua fala e vejo que, tipo, tem muita gente que acaba adiando esse projeto de ser mãe, esse projeto de compor uma família, porque tá muito ligado ali no trabalho, a números, a resultado, a coisa material. E isso a gente vê que acaba, que passa pela cabeça de muitas pessoas, né? Tem algum conselho, alguma coisa que você queira assim reforçar? Você já falou tanta coisa bonita, tanta coisa emocionante, ó, meu olhinho tá brilhando aqui. Mas assim, reforça pro pessoal que tá assistindo, tá em casa. O reforço que eu preciso dar é que nunca desistam dos seus sonhos. Não importa o tempo, não importa como você vai fazer para chegar lá, mas não desista. Porque se você tem a capacidade de sonhar, você é capaz de realizar também. Deus nunca dá a gente um fardo maior do que a gente pode carregar. Isso eu tenho certeza. E olha, mais uma nariz também chegou O aqui. florescer. O florescer, que é aí para fechar com chave de ouro, né? Assim, a sua clínica, hoje a sua base. É muita história bacana, sabe? Aí quando surgiu essa ideia de te convidar para cá, eu disse, tem que ser coisas que realmente faz parte. Muita coisa mudou na minha vida, mas assim, a falta de tempo de embalar um presente que as ser para você também não mudou. É assim, é cheio de surpresa. Isso. Não estava no script. A correria mudou de jeito, mas assim, só não deu tempo de embalar. Saiu tão Já vim bonito. mostrar aqui, ó, liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Vou fazer a leitura. Depois eu vou criar um dedicatório, que eu sou desse, o seu nome com data e tudo mais. Daqui a 10 anos eu digo, Não. ó, Raíssa, eu tô A gente tem que melhorar essa data. Pois, ó, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui, trocar essas ideias, reforçar o quanto é bom
né? O quanto é importante a gente ter esses momentos, que a gente tem que extrair as coisas positivas, né? De tudo que existe de negativo a gente consegue, dá para trabalhar isso. Tem que cuidar da mente, tem que cuidar dos pequenos, dos bebês, isso aqui, ó, muda vidas, olha que coisa mais linda. E assim, muitíssimo obrigado, Raíssa, por ter vindo, né? Por ter aceitado esse chamado. Eu- Por livre e espontânea vontade. Aqui não tem pressão, não. Pode, assim, falar com o pessoal aí. Eu que agradeço a vocês também pelo convite e me coloco à disposição para ajudar sempre que for necessário. E se a gente. Outra frasinha da minha avó que norteia a minha trajetória é que quem não serve, não vive para servir, não serve para viver. Então, você viver em função de você e do outro, do olhar humano, do olhar, daquele olhar acolhedor, da escuta de fato ativa, isso faz toda a diferença. Que às vezes a gente tá aqui, a gente, como é que você tá? Tô bem, mas você não olha no olho do outro e diz assim, você tá bem? Você tá precisando de ajuda? Então a gente precisa criar esse hábito de ouvir, acolher e não de julgar as pessoas. Pois é, Raíssa, ex-bancária, mãe, agora é neuropsicopedagoga e psicanalista, arrasando aqui no nosso podcast, o que pode, né? O que pode, o que não pode. E para vocês que estão aí, que acompanharam esse episódio, mais um episódio assistiu de informação bonita, eu convido vocês a ficarem de olho no nosso canal, porque teremos mais informações assim super valiosas. E não esquece de compartilhar esse episódio com algum amigo, alguma amiga familiar que vive nesse mundo dos bancários, que precisa ouvir esses relatos de ex-bancários para poder virar a chave, para poder virar a página da vida. Então não esquece, tá? Curtir, compartilha, comenta e vamos deixar aqui as redes sociais de Raíssa, porque com certeza ela está à disposição para comentar muito mais. Até o próximo episódio.